Amém, queridos. Talvez você tenha acompanhado aí ao longo dessa semana toda a repercussão do carnaval. Para quem liga a televisão, está lá a notícia, falando o tempo todo. Eu, quando vim para cá, tinha um bloquinho ali no trevo de Piratininga. E a verdade é que essa festa, segundo o site da Forbes divulgou, ela movimentou lá na Sapucaí 45 mil pessoas trabalhando em prol daquele evento, para ter uma noção da proporção desse evento. E aí diz a matéria que os ingressos de alguns camarotes chegaram próximos a 16 mil reais. Foliões chegaram a pagar algo em torno de 10 mil reais para poder desfilar na Sapucaí. Uma fantasia que foi considerada a mais cara do desfile, custou 258 mil reais. Havia fantasias ali que pesavam algo em torno de 60 quilos, mais do que um saco de cimento. E quando a gente olha esses números, esses são alguns números que eu coletei ali naquela matéria, a gente fala assim, cara, quanta coisa foi empenhada para a festa da carne, quanta coisa foi depositada, acreditada, dedicada. Muitas dessas pessoas passaram um ano inteiro sonhando com esse momento. Tamanha devoção, tamanha dedicação, tamanha entrega, porque essa festa para algumas pessoas é o que dá o propósito principal das suas vidas. E aí a gente, por muito menos, a gente foi passar os dias de retiro ali, conhecendo um propósito muito maior para as nossas vidas, não é verdade, irmãos? Na verdade, o grande propósito de a gente existir. E aí a gente não só ouviu falar do amor que a gente deve ter como cristão pela igreja do Senhor, mas a gente pôde colocar ele em prática ali naqueles dias. Essa experiência laboratorial maravilhosa que foi gostosa, foi a gente viver o retiro de carnaval. Do mesmo jeito que acontece em grandes eventos assim, acontece também em eventos como o da Sapucaí, acontece, por exemplo, em grandes eventos esportivos, não é? Você vê, por exemplo, uma Copa do Mundo que a gente acompanhou aí no ano passado, quanta movimentação, quanta gente no mundo inteiro, quanto investimento, o maior evento esportivo do mundo, quanto empenho os atletas tiveram que ter para se destacar. Você vê também, por exemplo, as Olimpíadas, não é? A ideia do atleta que tem que se preparar, se destacar primeiro para conseguir chegar ali, e ele dá tudo de si. O grande sonho de todo atleta, a grande glória de todo atleta é ter uma medalha de ouro olímpica. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê em alguns momentos a figura do atleta ser usada, sendo comparada com a vida cristã, dizendo assim, olha, nós também, em certo sentido, somos atletas. Nós também estamos diante de uma multidão de espectadores, estamos diante de muita gente que já viveu a experiência que a gente tem vivido de caminhada com Deus, e gente que ainda está vivendo essa experiência. E aí o autor de Hebreus, ele vai escrever voltado para o público judeu convertido ao cristianismo, que sofria pressões no sentido de voltar para a sua fé original, no sentido de abandonar o caminho de Jesus, de desacreditar nele. E aí o objetivo do autor de Hebreus é falar para eles, olha, presta atenção, vocês não podem desistir, fiquem firmes. E ele, ao longo de todo o livro, vai trabalhar bem essa ideia da superioridade da aliança em Cristo em relação até à aliança que Deus fez com Abraão no passado, e de como Jesus complementa, completa e traz para a gente uma aliança perfeita. Hebreus 12, 1 a 3, então o autor vai dizer assim, já se aproximando do fim do livro: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem.
Amém, irmãos? Essa era a palavra de encorajamento. Assim como um atleta, o hebreu no primeiro século teria que ter uma meta, teria que ter um prêmio em vista, teria que sonhar com esse prêmio, teria que treinar com disciplina, teria que perseverar na superação de obstáculos que surgiriam nessa corrida. E na cabeça do judeu, esse prêmio era a obediência à lei que levava, dentro da teologia do Antigo Testamento, a salvação. Ser salvo era viver em obediência à lei, e aí você então estava no caminho de salvação proposto por Deus. E o que o autor de Hebreus vai apontar é uma outra perspectiva, porque na verdade nós não nos empenhamos como atleta e nos dedicamos com disciplina em buscar a Deus, em obedecer a Ele para alcançar a salvação. Essa salvação já foi alcançada de graça por Jesus na cruz por nós, de uma vez por todas. Então não é em busca dela que a gente está. No máximo a gente pode desenvolver em santificação aquilo que já é uma realidade na vida daqueles que de fato foram salvos. É assim que a gente crê. Então qual seria esse prêmio? Qual seria essa medalha que essa corrida tem lá no final para aqueles que se empenharem ao máximo? E aí a leitura que a gente faz é que o que eles receberiam como recompensa era a capacidade de refletir a glória de Deus. Na verdade, todos nós, um dia fomos criados com essa glória, mas nós perdemos a capacidade de refletir a glória de Deus. E o que a vida cristã nada mais é do que uma vida que está em busca de ter restaurada a capacidade de refletir a imagem de Deus segundo a gente foi criado para refletir. E o pecado embotou essa nossa capacidade. Agora, a gente sabe que do mesmo jeito que nenhum atleta se torna campeão sem muito esforço e empenho, a gente também, isso que ele está falando, a gente também não vai conseguir ter essa imagem de Deus restaurada em nós se a gente não se empenhar muito, se a gente não perseverar e perseverar muito. E aí ele já começa o texto falando assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tem que haver intencionalidade, tem que haver intenção, propósito, vontade, desejo. Isso tem que ser aquilo que a gente tem buscado acima de tudo. Senhor, eu sei que o Senhor já me salvou de graça, mas eu quero que a minha vida reflita a Tua glória. Eu quero engrandecer o Teu nome com a minha vida. Eu olho para a minha vida, eu vejo tanta imperfeição, tanta coisa errada, tanta indisciplina, tanta falta de perseverança, tanta acomodação. Mas eu sei que eu não sou chamado a isso. É essa ideia que o autor de Hebreus vai trabalhar. Então, ele passa então a mostrar o que a gente precisa saber. A primeira coisa que ele destaca, que eu queria chamar a sua atenção, é o fato de que não somos os primeiros, nem estamos sozinhos nessa corrida. E esse dado é muito relevante, tem muito a ver com tudo que a gente ouviu lá no retiro. Ele começa o texto dizendo assim: portanto, ou seja, considerando tudo que eu falei no capítulo 11, o que ele falou no capítulo 11? Ele fez um relato resumido da história dos grandes homens e mulheres de Deus que viveram na antiga aliança, no Antigo Testamento. E ele fala da vida deles, de como a fé deles foi recompensada de formas tão tremendas, para dizer assim: olha, considerando que a gente tem uma nuvem de testemunhas nos observando, que a gente tem tanta gente que foi exemplo para nós. Alguns tradutores preferem usar exemplo em vez de testemunho, né? Gente que são referenciais de gente que amou a Deus e terminou seus dias na terra amando a Deus e buscando viver para a glória de Deus, que a gente tem que levar isso em conta. Nós não somos os primeiros nessa corrida. E mais, nós não estamos sozinhos. Ele fala assim, olha, há um sentido em que essa nuvem de testemunhas, para os intérpretes, ele está fazendo uma alusão à arquibancada das arenas, que ficavam cheias de gente torcendo pelo atleta, com palavras de encorajamento. A gente está cercado de pessoas que amam a gente, que torcem por nós, que querem o nosso bem, que querem ver a gente crescer, que querem ver a gente cada vez mais parecido com Jesus.
A gente tem discipulador, tem célula, tem amigos, tem gente que ama Jesus também, tem gente que está correndo a mesma corrida que a gente. E tudo isso ele fala, olha, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês estão muito bem acompanhados, que vocês têm muitos bons exemplos, muitas boas referências. Isso é motivo de dar muita glória a Deus. Então, processo no qual a nossa vida vai cada vez mais voltando a glorificar a Deus, é um processo em que Deus usa sim a vida de pessoas na nossa vida e usa sim a vida daqueles que deixaram para nós um legado. Todo cristão recebeu um legado. Se você tem uma Bíblia na sua mão, ali está escrito o legado que chegou até você. Quanta gente teve que morrer por amor a Jesus, para que essa palavra chegasse a nós hoje. Mais do que isso, não estou me referindo a um livro com palavras escritas, estou me referindo a uma fé que ele traz, a partir da ação do Espírito Santo, dinâmica. Quanta gente passou pela Oceânica nesses 22 anos de história, para que a gente hoje tivesse aqui uma igreja consolidada. Quanta gente se doou, quanta gente foi disciplinada, quanta gente amou Jesus e deu provas disso, quanta gente inspirou tanta gente. E a gente também tem o dever de ser inspiração, a gente também tem o dever de passar isso adiante. E a Bíblia faz a gente pensar em termos da igreja universal, não é? Pedro diz assim, os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Correr essa corrida aqui é difícil para você, mas é difícil para todo mundo que está buscando ela, ao redor de todo mundo. Mas é importante entender que esses mesmos sofrimentos estão se passando com todo mundo. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. E Deus tem usado essas pessoas. Agora, é claro que eu preciso, para falar da herança e do legado que eu recebi, eu preciso ir até Ele, eu preciso ler minha Bíblia, eu preciso fazer anotações, eu preciso buscar nela respostas. Mas muitos cristãos abandonam a prática da leitura bíblica, devocional, até mesmo do estudo bíblico. Então o cristão tem que ser alguém que não só diz que valoriza a tradição e a herança que vem e o legado que vem das Escrituras, mas tem que ser alguém que vai a ela em busca de conhecer e aprender sobre esse legado. É aquele que está dizendo assim, olha, eu quero estar preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em mim. Eu quero estar preparado para passar adiante, para ser essa nuvem de testemunha na vida de alguém também. Eu não estou aqui só para receber, eu não sou aqui um consumidor da fé, não. Eu sou um produtor também, esse é o desafio, essa é a missão. E é nesse sentido também que a glória de Deus é restaurada em nossas vidas, à medida que a gente aprende a viver dentro dessa dinâmica como igreja, em que somos parte dessa nuvem de testemunhas. Então, inspiração não falta, exemplos não faltam, é isso que ele está falando. A gente só precisa ir até Ele e nutrir o nosso coração com essa esperança. Essa é a primeira lição. A segunda é que a glória de Deus é restaurada sempre que o pecado é abandonado. A glória de Deus, alguém já definiu assim, é a sua presença manifesta no esplendor da sua plena santidade e justiça. Vou repetir. A glória de Deus é a sua presença manifesta no esplendor da sua santidade e justiça. Peraí, você está falando de restaurar isso em nós? Algum dia a gente já teve isso? E a Bíblia diz que sim. Que nós fomos criados sendo capazes de refletir a plenitude da santidade e da justiça de Deus. Fomos criados seres bons, maravilhosos, perfeitamente criados. Mas a mesma palavra diz para a gente que o homem se rebelou contra Deus. E Paulo diz que todos pecaram e estão, por causa disso, destituídos da glória de Deus. Vazios da glória de Deus. Perderam a capacidade de refletir a glória de Deus. E o que o Evangelho faz? O Evangelho apresenta para a gente essa condição que a gente está. Eu li uma frase do Tim Keller essa semana que ele diz assim, o Evangelho é isso, somos muito piores do que imaginamos.
e muito mais amados do que poderíamos sonhar. O Evangelho traz para nós esse contraste entre quem nós somos e tudo que nós não merecemos por causa disso, e um Deus que, apesar disso tudo, morre em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores, miseráveis. E esse Deus bondoso decide amar a gente de uma forma como a gente nunca pensou e nunca sonhou. Então, queridos, se é certo que a nossa santificação não nos salva, é certo também que a nossa santificação, que é esse processo de restauração da glória de Deus em nós, evidencia a salvação. O salvo nunca é alguém indiferente a esse processo. O salvo nunca é alguém que fala assim: tudo bem se eu for capaz de refletir a glória de Deus, se eu não for, eu sou homem mesmo, né? O salvo não fala isso. Ele fala assim: Senhor, tem misericórdia, porque eu não tenho refletido a beleza da Tua glória. Restaure em mim a Tua glória, santifica o meu coração. E aí ele fala assim, no verso 1 ainda: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Alguns intérpretes dizem que ele estava fazendo uma alusão à roupa do atleta. O atleta de corrida, ele está preocupado em vestir roupas cada vez mais leves, que não pesem com o suor dele, não é? E ele pensa na aerodinâmica, ele pensa na flexibilidade, ele não quer uma roupa que fique prendendo, atrapalhando ele. Mas o peso, invariavelmente, é um problema para o atleta de corrida. Ele está falando: olha, o atleta ele tem que pensar de forma que ele planeje a roupa dele no dia da competição para ele estar mais leve possível. E é essa figura que ele fala em relação à nossa vida espiritual. Tem muita coisa que torna a nossa caminhada com Deus difícil, que se torna um peso. Hábitos, vícios, costumes, que são pecaminosos. Ele está falando assim: livre-se de todo o peso que atrapalha você nessa corrida. Bota para fora. Tem entulho demais aí, está tudo desarrumado. Arruma essa casa. Paulo usa uma figura semelhante em Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Está falando assim: olha, o cristão é alguém que foi chamado a se despir. Tem um velho Jonatas que tem que ficar para trás. Não dá para ficar a vida inteira argumentando: eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, meu temperamento é assim mesmo, lá em casa todo mundo é assim. Porque esse discurso é um discurso contra o Evangelho. Não. O discurso do Evangelho é: se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas passaram e agora tudo se fez novo. Amém, irmãos? A gente tem que acreditar nisso. Deixa o entulho para trás, deixa a roupa pesada para trás. Você foi chamado a ser um atleta disciplinado, que está deixando Deus restaurar a glória dele em você, e esse é o grande mérito, é o grande triunfo do cristão. Paulo fala assim em 2 Coríntios 3:18: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós contemplamos a glória do Senhor e pelo poder do Espírito estamos sendo transformados cada vez mais, com glória cada vez maior. Há uma ideia de progresso que tem que estar presente na vida de todo cristão. O cristão não pode olhar para a sua vida 5 anos atrás e falar: não mudou muita coisa de lá para cá não. Não pode. Ele tem que testemunhar e falar: olha quanta coisa Deus já tratou, quanta coisa Ele tem tratado e vai continuar tratando. Ser cristão é ver a glória de Deus sendo restaurada em nossas vidas todos os dias. Amém, irmãos? Isso é ser cristão. Não é se acomodar com uma vida inglória, com uma vida desprezível, mas é buscar a excelência do discipulado cristão, da imitação de Cristo.
Nossa oração tem que ser: Senhor, livra-me de todo o peso. Senhor, trata o pecado. Senhor, opera na minha alma. Senhor, varre do meu coração esse sentimento, esse desejo maligno. Que isso não me domine, mas que eu seja dominado pelo poder do Teu Espírito Santo, que cura, que renova. É isso que ele está falando. Essa é uma questão importante sobre a restauração da glória de Deus e fundamental. Agora, um outro ponto sem o qual essa meditação não podia acabar é o que ele coloca no verso 2. Ele diz assim: a lição é: a glória que buscamos reaver é aquela que Jesus refletiu em sua vida e obra. Por quê? Porque tem muitas glórias que se busca aí, não é? A glória que o pessoal está buscando na Sapucaí é muito diferente da glória sobre a qual a gente está falando aqui, que a Bíblia apresenta para a gente. A glória, até mesmo que o atleta está buscando no estádio, tem seu mérito, tem sua virtude, mas ela é diferente em essência. Há uma analogia aqui em andamento. A glória de um atleta é a medalha de ouro, é o troféu na Copa. A glória do artista é o reconhecimento da sua arte, da sua criação. E ele fica contente, mesmo que às vezes ele não ganhe tanto dinheiro com isso, ele fica feliz, porque foi reconhecido. E qual é a grande glória da vida do cristão? Tem uma música que a gente cantava lá no início da igreja, na época de congregação ainda, do pastor Josué, que ela diz assim: ah, como eu desejo ser como o meu Senhor. Essa é a grande aspiração de todo cristão. Qual é a minha glória? Cara, se eu tiver todas essas glórias que o mundo pode me oferecer, mas for incapaz de refletir a beleza do caráter de Cristo, eu como cristão vou dizer: olha, eu não tenho glória nenhuma que vale a pena. Mas se eu reflito o caráter de Cristo, aí todas as outras glórias podem fazer sentido, porque elas existem debaixo dessa glória maior, que é honrar e glorificar o meu Senhor. Por isso, nossa busca de glória tem que ser uma busca cristocêntrica. É para que Jesus reine sobre a minha vida, seja exaltado na minha vida, e minha vida sirva para adorar o nome dEle. E aí ele fala assim no verso 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui ele explica por que Jesus não é citado na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11. Por uma razão simples: Jesus não era um homem de fé, ele era o autor e consumador da fé. Toda a fé bíblica é estruturada em Jesus do início ao fim. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nenhuma inspiração é mais perfeita do que essa. A gente ficou 4 dias ouvindo sobre aprender a viver como igreja, amar a igreja, ser igreja. A igreja é uma bênção nas nossas vidas, mas a igreja não é Deus. A igreja não é uma fonte inesgotável de inspiração. Jesus é. Ele dividiu a história em 2 por uma razão. Nenhum outro homem seria capaz disso. É aquilo que a gente às vezes repete aqui: a santidade é a verdadeira revolução. Jesus foi revolucionário porque ele era santo, porque ele refletia a glória de Deus na imagem de um ser humano criado, sendo que nessa imagem ele não conheceu o pecado e por isso foi capaz de refletir a glória de Deus. Sempre que a gente busca uma glória diferente dessa de Jesus, em algum momento a gente vai desfalecer. Essa é a preocupação do autor de Hebreus aqui para com aqueles judeus. Vocês vão desfalecer. Olhem para Jesus, considerem Ele, para que vocês não fiquem desanimados no coração de vocês. E muitas vezes a gente pensa assim: caramba, mas eu passo por lutas tão terríveis, né? Jesus não sabe aquilo que eu passo, não. Jesus é Deus, está entronizado no céu, glorificado. E o que o autor de Hebreus está falando, esse é um grande engano. Ele fala assim no verso 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Não fiquem achando que
vocês são atletas derrotados, porque afinal de contas, vocês são vítimas de uma sociedade cruel, de um mundo em pecado. Não, em primeiro lugar, vocês têm que pensar na responsabilidade de vocês e no fato de que Deus proveu para nós um referencial de inspiração perfeito, e é Ele que está falando na palavra dele: coloquem os olhos de vocês fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Ele, diante da alegria que estava proposta para Ele, diante da glória eterna nos céus, abriu mão de tudo aquilo e desprezou a vergonha que ele teria que passar para que eu e você pudéssemos ser salvos, e passou por tudo isso. Jesus foi traído, e uma traição que levou ele à morte, e uma morte cruel, sangrenta, massacrante, depois de muita tortura. Jesus foi desprezado, sofreu as piores humilhações que um ser humano pode sofrer, a ponto de ser crucificado, ou seja, colocado como um cidadão maldito, debaixo de maldição segundo a lei. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro, é assim que a lei falava, e ele foi pendurado por amor a nós. Então quem somos nós para dizer: Jesus não sabe o que eu passo? É isso que o autor de Hebreus está falando. Quem são vocês para acharem que a luta de vocês é grande demais? Mas Deus não fala isso para dizer assim: sua luta não é com nada, para diminuir ou desprezar o nosso sofrimento. Não, Ele fala isso para dizer assim: olha, eu sei o que você está passando, não pensa que eu não sei não, porque eu sei, eu vivi isso na pele. Eu sei como é difícil refletir essa glória depois que você já é um ser humano caído, herdeiro da queda. Mas eu sei também que vocês são herdeiros de um legado de bênção. Vocês são herdeiros da palavra, vocês são herdeiros do Pentecostes, vocês têm o poder do Espírito Santo para auxiliar vocês nesse processo em que vocês dia a dia vão deixando que Ele restaure a glória de Deus em vocês, e vão dia a dia cada vez mais refletindo a beleza dessa glória. E aí Paulo diz assim, Colossenses 1, 27, a Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês é a esperança da glória. Cada vez mais Cristo ser formado em nós. Paulo fala isso em Gálatas 4, meus filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Meus filhos, o trabalho pastoral vale a pena, porque todo dia eu estou vendo progresso em vocês aí na Galácia, aí na Oceânica. Todos os dias eu vejo que Cristo está sendo formado em vocês, que há esperança para um mundo em trevas, porque existe um povo sedento por glória, e não a glória da Sapucaí, e não a glória dos holofotes, do louvor de homens, mas a glória do Filho de Deus, autor e consumador da fé, em quem nossos olhos estão fixados, a glória dele em nós, à medida que ele é formado em nós. Então essa é uma palavra totalmente inspiradora do autor de Hebreus aqui, para aqueles judeus que estavam passando por lutas, e é para nós também, é para mim hoje. Então algumas aplicações. Primeira, vá até a Bíblia em busca de inspiração para a sua vida. Gente, a Bíblia está repleta de narrativas altamente inspiradoras. E quando a gente lê aqueles textos que foram escritos 4 mil anos atrás, fala assim: como é que pode uma pessoa que nasceu, viveu num contexto tão diferente do meu, sentir na pele a mesma coisa que eu sinto? E o Espírito Santo, enquanto a gente está lendo e meditando na palavra, ele vai mostrando para a gente o que precisa mudar em nós. Ele tira a venda dos nossos olhos, a gente passa a enxergar a si próprio, não à luz do nosso ego auto-idólatra, não é? Mas à luz da revelação de Deus, do modo como Deus tratou com o seu povo, com seus servos, da nuvem de testemunhas, do legado que a gente recebeu. E a gente se vê parte de algo muito maior do que nós mesmos. E a gente se vê parte de um povo que não brotou aqui 22 anos atrás, mas que brotou milênios atrás,
e vem triunfando espiritualmente rumo a um fim glorioso. Um povo que insiste em ver na sua vida a glória de Deus restaurada a partir da obra de Jesus na cruz, pelo poder do Espírito Santo. Então vá até ela, volte a ler sua Bíblia, volte a meditar nela, faz anotações, leva essas anotações para o seu líder, para o seu discipulador, quem sabe para os pastores. Permita-se viver dentro desse contexto da nuvem de testemunhas, em que há pessoas torcendo por você, em que há pessoas inspirando você, em que você também se sente desafiado a ser um desses heróis da galeria da fé, ou melhor, heróis da fé lá da galeria de Hebreus 11. Procure ser você mesmo, esse que contagia os outros com uma fé exultante, com uma fé pujante, forte, com uma fé convicta, consciente, consistente biblicamente. Então vá até a Bíblia em busca de inspiração para a vida e veja aquilo que ela já tem feito na vida de pessoas que estão caminhando há mais tempo que você. Esse é o princípio do discipulado, né? Por isso a gente procura sempre colocar alguém que já tem mais tempo de caminhada e de experiência de vida para discipular alguém mais novo e menos experiente, porque ele tem sempre vida para transmitir. Segunda aplicação: não tolere pecados explícitos nem secretos em sua própria vida. Pecados explícitos é mais fácil, a gente já corre deles, não é? Já são gritantes, todo mundo já sabe, está explícito, eu preciso me ver livre desse negócio logo, para que todo mundo me considere alguém no caminho. Mas tem pecados secretos também. E aí, quando a gente está preocupado com a saúde, a gente vai no médico, o médico prescreve um exame de sangue, a gente vai ver as taxas, preocupado com aquelas taxas ali tão, às vezes, insignificantes. Mas não está certinho aqui não, essa taxa pode estar indicando alguma coisa. E aí, dependendo, faz um exame de imagem para ir mais a fundo, porque a gente está preocupado com a nossa saúde física em detalhes. Casa está bagunçada, tudo entulhado, cheio de coisa que eu tinha que ter doado há muito tempo. Vou fazer uma geral aqui, vou arrumar tudo. Aí vai lá, arruma, bota para fora o que não presta mais, joga fora, doa o que pode ser doado. A gente tem esse cuidado com o nosso mundo exterior, não é? Mas muitas vezes a gente não tem o mesmo cuidado com o nosso coração. E a gente não está preocupado em ser obediente nos detalhes. E aqui ele fala assim: olha, coloca para fora o pecado que está atrapalhando você nessa corrida. Confesse, busque tratamento, busque cura, e não se conforme até obtê-la. E seja alguém que persegue isso, sabendo que, Senhor, enquanto esse pecado está tendo lugar no meu coração, a Tua glória não está sendo refletida na minha vida, e eu não posso tolerar isso. Então essa tem que ser uma busca nossa, né? A gente está vindo de uma situação de glória ofuscada para uma situação em que finalmente a glória de Deus vai ser plenamente restaurada em nós e a gente vai ter corpos glorificados. Nunca abandone essa busca. Terceira aplicação: não descanse até ver a glória de Deus plenamente restaurada em sua vida. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quantos anos de caminhada você tenha, de corrida, de carreira você tenha na fé, hoje é dia de você olhar para Jesus, e essa busca, ela é todo dia, gente. Não tem ninguém que está aqui dentro me ouvindo agora, que não precisa hoje se colocar aos pés do Senhor, aos pés da cruz e falar: Senhor, toma minha vida inteira nas Tuas mãos. Senhor, vem tratar aquilo que o Senhor sabe que eu preciso ser tratado, e confesse. E busque em Jesus a sua referência máxima. E busque a glória que vem dEle e só Ele tem para restaurar em nós. Vou terminar com um texto de 1 Coríntios 9, 24, em que o apóstolo Paulo diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso
para obter uma coroa que logo perece. Nós, porém, o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nossa luta é muito superior, é muito mais maravilhosa, encantadora e gloriosa do que a luta de qualquer atleta, porque ela traz para nós um prêmio que dura para sempre. O prêmio de uma vida vivida aos pés do Senhor, para a glória do Senhor, vendo todo dia o Senhor tratar e encorajar a gente para a glória dEle. Amém? Senhor querido, obrigado por essa palavra de encorajamento. Obrigado, Senhor, por essa meditação. Que o Senhor, ao longo dessa semana, nos faça atletas disciplinados, dedicados, conscientes do nosso chamado e do nosso legado. E que a gente seja capaz, Senhor, de na nossa vida ver essa palavra cada vez mais se cumprir e a Tua glória indo adiante de nós, Senhor. Em Teu nome é que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.